Bem, galera, eu tô feliz, mas eu poderia estar melhor, cara. Estou com uma gripezinha chata. Poderia estar melhor, mas eu tô feliz mesmo assim, cara. Gratidão a Deus, a tudo, à família. É isso, é isso. Tô bem. É só uma gripezinha. Galera, temos aqui esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil com os palpites para Flamengo e Atlético Mineiro. E temos aqui um corte 2 da imprensa falando desse jogo também. Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que tá numa crise interna, né? Com seus jogadores. Tá uma confusão danada lá. Mas isso não é problema nosso, né? O Flamengo vai lá e quer vencer o jogo. O Flamengo vem de 6 vitórias seguidas, vai em busca da 7ª, pensando no título brasileiro. Valeu, galera. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição. Como créditos, fala aí, Plihal. Os 2 principais jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, palpites com breves comentários, porque a gente tem 4 minutinhos de Equipe F. Vamos primeiro com Atlético Mineiro, jogo na Arena MRV, sim, recebendo o Malvadão, Zé Elias. Esse aqui é o palpite ou que palpite e comentário rápido. Flamengo 2-1. Por que você acha que isso vai acontecer? Porque o Flamengo tem mais time? Eu acho que o Flamengo tem mais time. O Flamengo, o Leonardo Jardim está conseguindo colocar uma equipe equilibrada e vem criando muitas oportunidades, né? E com segurança. Breler Pires, rapidinho. Então, esse é o tipo de jogo que o Galo pode se mobilizar para tentar uma vitória, e em casa tem ido muito bem. Com Barba Domingos, 5 jogos na Arena MRV, 5 vitórias. Isso posto? 1-0 o Galo. Vai lamber sabão, Breler. Que isso, cara? Olha o momento do Galo, olha o momento do Flamengo. Nosso salão de festa vai ser vitória do Mengão. Já vou palpitar aqui em 2-0 fora o baile. Mengão ganha 2-0. Rafinha. Bom, o Flamengo precisa também se provar um pouco mais fora do Maracanã, né? Mas é bem mais time que o Atlético, com 1-0 Flamengo. Esse jogo acontece às 8h30 de domingo, antes, às 11 da manhã. Estamos focados, o salário tá em dia, eu não vou colocar aqui pendência, eu tenho pendência, mas eu não vou estar colocando, não vou estar expondo ninguém. Não vou estar expondo ninguém. Eu não fiz isso em janeiro, quando me atacaram pra caramba em cima de mentiras, e mesmo assim mantive o respeito em nome da instituição, mas tive assim, oportunidade e posso dizer que total autonomia de colocar muita gente aqui para dar as caras. Só que por respeito ao clube, por respeito à torcida, jamais vou fazer isso. Né? Quem sabe, quando eu sair do Galo, não sei, pela conversa que eu tive com quem manda, posso sair do Galo no meio do ano, no final do ano. E quem sabe, quando eu sair, eu falo realmente o que precisa ser falado. Bom, aí estão os gols do jogo do Atlético ontem. Mais do que jogar na Copa do Brasil, o foco essa semana vai ser em relação ao Flamengo. Atlético Mineiro e Flamengo. Agora, só uma coisa, hein, Prates? As declarações, Prates e Nath, dos dois, do Lodge e do Hulk, me chamaram a atenção. Alguma coisa não tá legal lá, não. Um reclamando do outro. É aquele ditado, né, galera? Algo errado não está certo lá. Um do outro, né? Mas falando só da de problemas internos, né? Quando os jogadores, publicamente, os jogadores a temporada fazem isso, né? Publicamente falam de problemas internos. O Lodge falando que, olha, internamente tem muita coisa para resolver, porque é um elenco, Edu, que a gente pode discutir a qualidade de alguns jogadores e o quanto custou, o quanto o Atlético gastou para montar esse elenco. Agora, o Atlético tem jogos, assim, na sequência, jogos muito fracos, atuações muito fracas, né? E quando um ídolo como o Hulk, que teve para sair no começo do ano e ficou, fala sobre essa situação que ele vai sair ou no meio do ano, ou talvez saia no final do ano, é que dá a impressão que chegou aí a uma convivência que parece que o limite chegou. Né? Ou do Hulk com os donos. Eu acho que o limite que chegou é o tamanho da bunda do Hulk. Isso aí. O quê? Isso aí é uma limite é município. Mas você acha que pode ser o fim mas já do desde a ciclo? temporada passada, né? Porque tá começando a ficar uma coisa indecente. Já desde a temporada passada, né? Não, tá um negócio que, assim, você fica já imaginando até com uma saia. Não, agora, Mas aquilo estabiliza ele como atleta em campo. Você vê que ele já tem uma idade. Eu não sei, tá difícil de mobilidade. Uma pergunta que eu tenho importante é a seguinte: seria o Hulk, se ele sai do Atlético, ele joga em que time? Alguns times vão abrir a porta para ele? Ele jogaria no futebol brasileiro?
Entendeu? Lembrando quase foi pro Fluminense. Lembrei do tempo, do salário, da questão do Se ele salário. jogasse no vôlei feminino, não, mas, cara, ia chamar muita atenção. Não, isso é só feminino, Felipe. Futebol. Deixa ela falar. O Felipe tá bom. Eu acho que é isso, Edu. Acho que depende muito da questão financeira, de quanto ele vai querer de salário e tempo de contrato. Tem clubes que fazem contratos que a gente faz uma interrogação. Ele vai aceitar reduzir salário? Porque os grandes clubes que... Tem que aceitar. O cara não faz gol há 200 dias, né? Então ele tem que aceitar. Reduzir bem o salário, né, cara? Porque ele ganha muito, né? E, se eu não me engano, ele tem 40 anos, sei lá, 39 anos, né? O cara já tá no fim da carreira. Pagam salários maiores e melhores, talvez não tenha espaço. Se tiver espaço é para ser reserva. E reserva não vai ganhar o que ele ganha hoje no Atlético. Então, eu não sei, Edu. Vai depender do que ele quer para a carreira dele, para o final da carreira dele. É uma questão de permanência no Brasil. Ele vai pensar num cenário fora do país, olhando para a Arábia, olhando para uma questão de MLS, eu não sei. No Brasil, o Fluminense pode ser um caminho. E aí tem que ver o que ele vai aceitar, o que ele não vai aceitar em redução de salário e tempo de contrato. Porque ele vai querer, pela idade que ele tem já, ele vai querer um contrato mais extenso. Vai tentar amarrar um contrato em que ele tem uma segurança maior ali em relação ao que falta da carreira dele. Sabe uma camisa que ia ficar maneira? Camisa do Vasco. Porque quando tu vê que o cara tá assim já em final de carreira, você manda pro Vasco. Manda pro Vasco. Acho que a camisa branca... Não vem com soberbo, não vem com soberbo. Eu sou soberbo. Agora... Vocês entenderam, né, galera? Por que ele se daria bem no Vasco? Porque o Vasco é fim de carreira. Só pode ser isso, né? A Cruz de Malta aqui, assim, nele, assim, A pergunta que fica pra vocês dois, já que vocês dois são metidos... Aqui é flamenguista de verdade, aqui é... Rubro-negro. Aqui é rubro-negro. Aqui é Zé Gracinha. Que é o talismã da nação. É o talismã da nação. Eu sou conhecido no Brasil inteiro como o talismã da nação. Tem uma faixa no Maracanã pra você, né, Bubu? Então, exatamente. Tem a bandeira com um rosto seu lá. O Flamengo é favorito, muito favorito, ou jogo igual contra o Atlético Mineiro? Favorito. Mas é favorito ou muito favorito? Favorito. Você perguntou favorito normal. Vai responder. Favorito. Não é um jogo fácil. Dos jogos, historicamente, pro Flamengo no Campeonato Brasileiro, tem jogos que são difíceis. Sim. O maior de todos pro Flamengo é enfrentar o São Paulo. Por quê? Porque São Paulino chato, o São Paulo é muito pai do Flamengo. Mas assim, por exemplo, o Flamengo historicamente tem problemas contra o Santos na Vila, contra o Grêmio no Sul. O Flamengo... Dá até pena do São Paulo, não ganha nada faz 200 anos, né, cara? Nunca perdeu pro Atlético jogando na Arena MRV. Então, então um fenômeno recente. Mas como é que é o negócio? Faz de novo essa estatística. Flamengo, Flamengo uma informação aqui, nunca Felipe. perdeu Você lembrar disso domingo às 22h30. Jogando na Arena O Atlético já deu nos últimos anos, deu goleada até no Flamengo, jogando lá. Copa do Brasil eliminou. Então, assim, o Galo se motiva muito, se mobiliza muito quando joga contra o Flamengo. Então não é um jogo simples, dá pra dizer que o Flamengo é melhor, é favorito, mas não vai ser um jogo fácil. Vai ter toda uma boa mobilização, uma atmosfera hostil ali pro Flamengo, então é jogo tinhoso. Quer ver, Felipe, você tá gostando do Leonardo Jardim no comando do Flamengo? Você acha que ele melhorou o time do que tava o Felipe Luiz? Melhorou. Bem mais, o que você... Não melhorou bem mais, mas já melhorou. Eu acho que o Felipe teve um ano perfeito, foi sensacional, mas o começo, a virada de ano dele já... foi difícil, a insistência dele não jogar com centroavante, com Plata quase gol no ataque, quase principalmente lá no Mundial, insistiu naquela formação, já tinha o Pedro, né? Podia ter colocado ele para ganhando o ritmo durante o Mundial nos primeiros jogos, insistiu com aquela formação sem centroavante. Foi visto depois, na final, que o Pedro não estava na melhor forma, mas eu acho que ele vinha com uma relação com o Pedro, que é um dos principais jogadores do Flamengo, ruim. Ele expôs o Pedro naquele momento, naquela entrevista. Poderia até ser verdade tudo aquilo que ele falou, porém, não foi meio garoto na atitude, eu acho, sabe? De expor o cara no meio da bola. A gente sabe que isso, no meio do esporte, né? A gente sabe que, isso pega mal. É meio trairagem, né? Tu expor o cara pra imprensa. Então, eu acho que isso aí já deixou ele com um clima com o elenco meio estranho. Acho que ele também tinha um comportamento pra imprensa muito bipolar, sabe? Às vezes ele era muito legal, às vezes ele era meio bravo e expunha os atletas, isso aí deixou ele com um clima ruim. E o Leonardo Jardim é um bom técnico, né, cara? Ele fez trabalhos excelentes no Mônaco, lá fora. Ele talvez dos técnicos que vieram para o Brasil, é o que teve melhor currículo lá fora.
Mas até que o Abel lá, por exemplo, o Abel só treinou na Grécia e no... O Jorge Jesus também, pô. O Jorge Jesus não tinha grandes trabalhos, né? Em Portugal. Mas Portugal, se você ver, não ganha uma Champions há quanto tempo? Né? Então, porra, eu acho que o Flamengo tá numa boa mão. O Flamengo precisa de uma coisa, contratar alguns jogadores, como foi feito com o Paquetá, e isso já está sendo comprovado. Mais, Felipe? Tem. Para jogar contra um time... Porque qual que é a obsessão do Flamengo hoje? É o Mundial e a Liberta, cara. A gente quer ganhar a Libertadores para chegar no Mundial e marcar a camisa de algum europeu em algum momento. É o objetivo do Flamengo hoje. E tem que ser mesmo. Mas só que Por eu isso acho... que o Flamengo fez uma camisa 2 parecida com a do São Paulo? Foi Esse Bubu é carente, né, cara? Qualquer coisinha ele põe o São Paulo no meio, né, cara? Só pra falar do time dele, né? Tá de sacanagem, né, Bubu? Deixa ele falar. Na hora que ele vai falar sério, obsessão pelo Mundial, ganhar Mundial. Não, deixa eu falar uma coisa. Tem Mundial, nenhum clube brasileiro ganha desde o Corinthians. Né? Então, é muito tempo. E você tava falando de característica de jogador, né? Cara, principalmente no ataque. Tem que ter uns caras, e no meio do campo, tem que ter uns caras com futebol mais físico, que é esse futebol europeu. Porque chega lá na hora, cara, esbarra muito nisso. Com o Flamengo no Mundial contra o Bayern, ficou nítido. Porra, o Arrascaeta foi proteger com o corpo, o cara só fez assim, ó, bom! Meu irmão, tomou a bola, deu no Harry Kane, pau, caixa. Objetivo e um jogo físico, né? Então, de certa forma, o Mundial de Clubes mostrou para o Flamengo e também lá o Mundial de Clubes e depois o Mundial do fim do ano, que precisa de alguns jogadores com essas características para bater de frente com esses times lá de fora. Senão, fica essa coisa, porra, quase deu! Quase deu! Palmeiras, Flamengo... fica sempre nessa. Eu acho desse olhar que você está falando de elenco, o Flamengo Bubu, hoje... O que você quer falar? O Flamengo hoje tem... Não, você não vai... Se você fala de São Paulo de novo, eu vou tirar você do programa. Não. São Paulo, falar de São Paulo. Chato pra caramba, Eu vi grandes jogos do Flamengo e São Paulo, tá? Eu vi no Maracanã, Flamengo e São Paulo, o gol do Palinha e o gol do Nélio. Foi no... Libertadores, 93 ou 93. São Paulo eliminou o Flamengo. Tomei um saco de mijo na... do Maracanã. Nessa época o Maracanã era ruim. Era comum, mas era sacada de mijo bem crocante. E, cara, eu tenho, assim, de certa forma, um respeito pelo futebol do São Paulo. Inclusive, naquele período lá que a gente estava numa nhaca do cacete de futebol brasileiro. O São Paulo representou o futebol brasileiro, ganhando os mundiais. Lá no Rio, a gente assistia os jogos do São Paulo na madrugada, torcedores do Botafogo, do Flamengo. Eu lembro que era escola... Vou fazer propaganda aqui, mas cerveja que memória gustativa. Era a Skol Ice, cerveja da época. A gente tomava lá e via os jogos do São Paulo na madrugada lá. Então, eu tenho respeito pelo São Paulo, assim como eu tenho, por exemplo, pelo Corinthians, o último time a ganhar o Mundial de Clubes lá e ganhou bonito pra cacete. Assim como eu tenho respeito pelo Santos e o Palmeiras também. Eu acho que, assim, uma coisa é você brincar, sacanear, outra coisa é você desrespeitar. Em nenhum momento eu acho que, assim, deva faltar com respeito às torcidas, para ir partir para essa coisa belicosa. E, por exemplo, o futebol está muito violento, os jogadores estão sendo muito expulsos, estão dando muita porrada. E acho que, assim, a rede social potencializou uma coisa... Nath, que agora a gente vai ver Atlético. Cara, Flamengo e Atlético, que a gente tem. E que eu aproveitar que o Felipe falou aqui, que é legal. Pô, respeito ao Atlético total. O Atlético e o Flamengo, que, cara, a coisa. Eu sei que tem rivalidade histórica, tudo, e o torcedor do Galo tem todo o direito, o do Flamengo também. Mas só pra não passar, porque igual a gente tá vendo Palmeiras e Flamengo agora, acabamos de falar, pra segurar, porque parece que a coisa tá passando. E Atlético e Flamengo também. Contra o Vitória foi o jogo anterior do Flamengo. O Flamengo, no final do jogo, teve 3 jogadores, teve um expulso e 2 amarelos. Não, em campo os caras teve um expulso. Assim, porra. Não, o Corinthians teve 2 contra o Palmeiras. Mas você vê, os jogadores estão meio emocionados, né? Quebra-pau. Corinthians e Palmeiras são quebra-pau, o Corinthians também. Não, isso tem uma Grenal, vira e mexe também, às vezes não tem nem futebol. Então os caras têm que baixar a bola um pouquinho. Então acho que também, às vezes, essa parada que o Abel faz aí, ficar colocando essa pilha, pode ser ruim também pro jogo. Por um lado, sim. Sabe porque aquele jogo do Flamengo e Corinthians era um baita jogo, cara. Tava rolando aquele jogo lá. Aí rolou aquela expulsão, aquela coisa toda lá, o negócio não foi bem feito, um negócio mal arranjado. Pô, uma briga besta, acabou com o jogo, pô. Agora vamos para a roda de palpites. Nath, quem você acha que tem um pouquinho mais... O Flamengo é favorito também? Quanto você acha que vai ser o jogo? Uma aposta. É em Minas ou no Rio?
BH? Vamos olhar assim, um 1 a 1. 1 a 1? Prates. O Flamengo perdeu quantos na Arena MRV? Nenhuma. Então chegou a hora. Pô, esse cara odeia o Flamengo, sabia, né, uma coisa, isso é uma estatística. Ele odeia o Flamengo. Esse cara é um tonto, velho. Fala sério. Eu falo na sua cara. Se eu te ver na rua, eu falo na sua cara. Você é um tonto, invejoso, Não, Tudo muito é pelo contra contrário. o Flamengo. Filipinho, deixa eu falar uma coisa pra você. Filipinho, aí, no futebol, a luva dele já tá aí pra te dar uma balada, eu quero ver. A estatística do futebol, quando começa assim, nunca perdeu, sem perder a 15 jogos, 25 jogos, então tá na hora de perder. Até pra acabar com a estatística. Não, ó, posso falar uma coisa? A cota de derrotas do Flamengo foi no início do ano. E agora? A gente veio cheio de ódio dos 2 mundiais e esse ano a gente vai trucidar nossos adversários. A partir de agora, não tem mais você acha que vai ser quando? Com toda humildade, sem violência, mas Isso aí. acabou. Quem brincou. Vocês vão lá no Maracanã no segundo semestre. Vai. A gente foi contra o Flamengo do Jesus, é o único time que não perdeu do Flamengo Jesus foi São Paulo. Você é chato, meu. Tudo é São Paulo. Tudo é São Paulo. É um problema histórico. Não é, meu? Segundo semestre. Mas, por exemplo, assim, ele foi muito cordial, cavalheiro e falou, eu vou falar. Quem vai ganhar o jogo? Eu, garoto, torcia pro Flamengo. Flamengo 81 no Mundial e Libertadores, eu torci pro Flamengo. O Zico era meu ídolo. Então tem um respeito pelo Flamengo. Quanto vai ser o jogo? Camisa 10 da seleção, por muitos anos. Então, Zico é o nosso comentarista. E eu lembro, em 87, um dos melhores jogos daquele ano, em Minas Gerais, Galo 2, Flamengo 3. Que o Renato Gaúcho sai do meio campo ali, dentro do goleiro. Renato Gaúcho com a meia arriada, né? O ataque era Bebeto e Renato, o ataque do Flamengo. Então. Ataque 3-2 é meu placar, Flamengo 3, Galo 2. Você vai falar que o Flamengo vai ganhar, né? Óbvio. Eu vou falar que vai ganhar. Mas o placar apertado, eu também acho. Vai ser 1-0. Eu acho que vai ser 2-0 Flamengo. Jogo complicado. O Flamengo não vai tomar gol. Então, isso é uma vantagem. Você vai errar esse palpite. Meu palpite é Você seca, meu. Deixa eu te falar uma coisa. Ó, Felipe, não tá A sendo. melhor coisa quando tem essa estatística assim, nunca perdeu, é que perca logo, pra acabar com essa estatística. Não. Isso aí... Tem uma estatística que o Flamengo Você não vai vai ganhar Flamengo, às vezes O Flamengo precisa bater esse vai lembrar recorde de 7 jogos seguidos sem derrota. Ano passado, com o Felipe Luiz, o maior número de jogos sem perder foram 6. Agora, esse ano, chegou em 6. Esse seria o próximo, né? 7. Esse campeonato, eu te fazer uma pergunta pra você. O Flamengo do Jesus 19, ele fez 90 pontos. É o recorde. Não, foi um absurdo. Foi 90 pontos. Foi um absurdo. Esse ano, eu acho que Flamengo e Palmeiras vão bater recordes de pontos. Eu acho que vão ser o primeiro e segundo colocado. E vão estar junto lá em O Flamengo é um cima. time que muitas vezes começa mal, arranca e depois faz pontuação grande. Dessa vez, o Flamengo e o Palmeiras já estão nas duas primeiras posições na frente. Então, eu acho que tanto o Flamengo e o Palmeiras vão fazer mais de 80 pontos. Você acha que dá pra bater esse recorde de 90, superar o Flamengo do Jesus 19? Pô, eu não sei numericamente, porque o Flamengo perdeu um pouquinho no início do campeonato, né? Não sei Tem um jogo a menos. Contra o Mirassol em casa, que deve ganhar. Tem o Mirassol, precisa reverter perdeu pro Bragantino, né? Aquele jogo foi bem São Paulo. amargo, né? O São Paulo foi um jogo que estava ali naquele período que ainda dava para perder, né? E foi naquela cota ali do Flamengo do início do ano, que também viemos de uma marezada de título tremenda. É difícil. Pô, os caras vêm, né, meu, cheio de panetone na pança, né, meu? Como é que é isso? Não, de fim de ano. Não, é difícil. Aí até não lembro mais não como dá. esse negócio. Não dá, Supercopa. Bom, vamos pro intervalo. Não lembra mais por quê? Muito tempo já. Sem título? Porra, cara, o Santos realmente... Que momento, hein, cara? Chega, Filipinho. Era a parte de humor, já terminou. Não. Vem cá, e o Neymar, cara? E o Neymar? Vamos fazer o seguinte. tema de grande discussão Você aqui. aceitaria o Neymar no Flamengo? Não quero. Nem se der um troco. Mesmo? Não. Ele já falou que teria voltar a jogar no Flamengo. Não. Não tumultua, não. Faz isso, não. Lembra quando veio Edmundo? Já tava o Romário lá, eu sabe. Veio Edmundo, tumultuou tudo. É verdade, não é. Muito melhor. Que isso? Melhor ataque do mundo. Não. Um abração pro Sávio que assiste a gente direto. E, pô, o Sávio fala assim uma coisa uma vez. O Sávio jogou muita bola, hein? Aí o Sávio um dia eu falei, Sávio, como é que foi jogar no ataque, o melhor ataque do mundo? Ele falou, então, juntos a gente jogou acho que uns 15% das partidas, né? Porque um era expulso, o outro não ia, o outro aí eu tava sempre no campo. Quer dizer, o Sávio realmente... A gente tem uma foto histórica com o Sávio. 4 dos Hermes e Renato, numa foto, a gente criança e adolescente com o Sávio. Ele foi na nossa rua. Por coincidência, eu descobri e chamei eles. Fausto, Franco e o Adriano. Eles estavam lá na casa da avó do Fausto. Aí o Fausto nunca mais esqueceu do jeito que eu chamei ele. Eu cheguei, Fausto! Ele apareceu na janela e falei,
Sávio! Ele não entendeu porra nenhuma. Sávio! Vamos pro intervalo. Esse Filipinho é uma comédia, né, galera? Esse cara é uma comédia, né? Saudações, Filipinho. Galera, De La Cruz no sintético, será que ele vai para o jogo em BH? Ele não podia jogar na altitude e jogou com o Jardim. E aí, será que ele vai também jogar no sintético com o Leonardo Jardim? E o Paquetá, hein? Veja a situação física dos jogadores do nosso Mengão. Pulgar ainda não treinou com o grupo, mas pode ficar disponível na partida da Libertadores na próxima quarta-feira. Ó, esse vídeo aqui da Luísa Sá tá lá no outro canal, tá? Já fiz collab aqui. É do Tá Na Área, tá, galera? Um vídeo bem bacana, bem informativo. Tá Na Área, tá no canal 2, canal Marcos Flá. Tem um collab nosso aqui do canal, tá bom? Só clicar aqui e partir para lá. Flamengo volta a entrar em campo neste domingo às 20h30 de Brasília pelo Campeonato Brasileiro. O elenco teve apenas um treinamento e encerra a preparação neste sábado antes de viajar para Belo Horizonte. O técnico Leonardo Jardim continuará com desfalques importantes. Paquetá e Pulgar estão fora do confronto pela 13ª rodada na Arena MRV. O primeiro ainda não tem uma previsão exata de volta e faz trabalhos internos com a fisioterapia por enquanto. Apesar da expectativa otimista, né, por parte do atleta, o Flamengo trata com mais cautela. Diante do Bahia, ele sofreu um edema na coxa esquerda sem lesão no joelho. Amém, né? Graças a Deus. Falando aqui de Paquetá, né? Pulgar tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Estudiantes pela Libertadores. Ele ainda não treinou com o grupo e já estaria fora dessa partida para cumprir suspensão. No Brasileiro, ele só fica disponível diante do Grêmio no dia 10 de maio. Ele se recupera de lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito. Tá aqui o Paquetá. E o De La Cruz, hein? O Flamengo ainda não descarta a presença do uruguaio De La Cruz na Arena MRV. O jogador geralmente não atua em gramado sintético pelo problema crônico que tem no joelho, mas pode viajar caso Leonardo Jardim necessite. O martelo será batido após o treino deste sábado. Como tem Jorginho, Saul e Everton Araújo disponíveis, o treinador pode optar por descansar o meio-campista pensando na Libertadores. Na estreia contra o Cusco, vale lembrar, De La Cruz foi titular. Cara, e o Carrascal também, né? Vai poder jogar esse jogo aí da Libertadores, né? Ele tá punido só no Campeonato Brasileiro e também só no Campeonato da Copa do Brasil, né? Bem, é isso, né, galera? É isso, né? É isso aí. Quero pedir o seu like, a sua inscrição no canal, para você não perder nenhum vídeo aqui. Ative o sininho, tá bom? Saudações e desejem melhoras para mim, galera. Tô com gripe, mas tô bem. Valeu, tamo junto. Saudações. Fui.